Olá pessoal, e a receita de hoje é um delicioso pão de queijo mineiro, que esse pão de queijo ele não murcha, fica delicioso com a casquinha crocante por fora e bem macio por dentro. É muito fácil e rápido de fazer, eu tenho certeza que você vai fazer maior sucesso na família de vocês e vai querer compartilhar para todas as pessoas, porque é uma receita deliciosa. E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido para se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar para o máximo de pessoas. Vamos lá para a receita? Então, em um recipiente eu vou adicionar 150 ml de óleo, 150 ml de leite, 150 ml de água. Eu vou levar para ferver. E enquanto isso, eu tenho aqui separado 500 gramas de polvilho. Estou utilizando o polvilho doce, mas pode ser também o polvilho azedo. E agora que a água já levantou fervura, eu já vou despejar por cima do polvilho, porque a gente precisa escaldar esse polvilho. E aqui não tem como a gente colocar as mãos, porque a mistura está bastante quente, então no início vocês começam a mexer com uma colher. Mexa muito bem, sempre pega aquele polvilho que fica lá no fundo do recipiente, traz para cima, para que vocês mexam todo o polvilho aí dentro da vasilha. E no momento que eu estava fazendo essa receita, eu acabei pegando uma tigela um pouquinho pequena, então na casa de vocês pega uma maior, para facilitar no momento que for mexer com os ingredientes. Então eu vou mexer aqui essa mistura e em seguida eu vou deixar descansar pelo menos 10 minutos, porque depois o próximo ingrediente que nós vamos colocar vai ser os ovos. Se eu colocar o ovo aqui agora, corre risco dele cozinhar, então essa mistura precisa estar bem morninha para a gente acrescentar os ovos. Então depois de 10 minutos eu volto aqui com vocês. Então pessoal, depois de 10 minutos, descansando, a mistura já está morna, eu vou acrescentar os ovos. Essa receita ela vai de 2 a 4, mas vocês precisam colocar de 1 a 1, porque se você colocar tudo de uma vez, vocês podem errar o ponto da massa. Então, a princípio, eu começo mexendo com uma colher, mas depois não tem jeito, a gente tem que colocar a mão na massa mesmo, porque a gente precisa sentir a massa. Eu já vou adicionar agora o segundo ovo, vou agora mexer com as mãos. E se for necessário eu vou acrescentar o terceiro ou o quarto. Então eu vou ficar mexendo aqui e vou mostrar para vocês o ponto certinho da massa e quantos ovos que eu gastei na receita. E já o sal é totalmente a gosto. Eu coloquei uma colher rasa de sopa, mas vocês precisam ter bastante cuidado, porque tem queijo que a gente usa que é bastante salgado. Então se for um queijo muito salgado, vocês reduzem na quantidade do sal, tá? Então a massa, essa massa ela fica uma massa pegajosa, tá? Ela tá pegando nas minhas mãos, mas eu preciso que ela fique um pouquinho mais pegajosa. Então eu vou colocar o terceiro ovo e vou mexer mais um pouquinho. Então eu utilizei 3 ovos na receita, não foi necessário eu colocar o quarto. E esse é o ponto da massa, ela fica assim bem pegajosa mesmo, incomoda um pouco na hora que a gente tá mexendo, que a gente tá fazendo a receita. Mas é esse ponto mesmo, ela tem que ficar bem pegajosa assim mesmo nas mãos. E por último eu vou adicionar o queijo mussarela, mas vocês podem usar o queijo canastra, o queijo da preferência de vocês. Então agora é só mexer bastante o queijo até que tudo fica bem homogêneo. E o legal dessa receita é que ela rende muito. Vocês podem ver que a receita ela não é cara para poder fazer, vai bastante queijo. Se a gente for comprar um pão de queijo numa padaria ou no supermercado, não vem tão recheado de queijo. E sem contar que você pode fazer uma quantidade só para você consumir ali no momento, e o restante você ainda pode congelar para fazer em algum outro momento, que é o que eu vou fazer. Então aqui eu já estou modelando já os pãezinhos de queijo. Eu tenho uma forma, não precisa untar, porque quando a gente modela os pãezinhos de queijo, a gente suja as mãos com o óleo. Então você suja as mãos com o óleo para você conseguir modelar, porque se você não fizer isso pode grudar bastante, porque a massa ela é pegajosa. Então aqui eu já consegui modelar todos os pãezinhos de queijo, e o restante da massa eu fiz uns menores. Esses menorzinhos eu não vou assar agora, eu vou congelar. Eu vou assar apenas os pães de queijo maiores que eu fiz, para mostrar para vocês. Então eu vou levar para assar, e assim que tiver assado eu já mostro o resultado final. Então pessoal, eu acabei de retirar do forno, olha como que eles ficam bem bonitos. Quando você estiver modelando os pãezinhos de queijo, deixa um espacinho entre um e outro, porque eles crescem bastante, tá? Então você sempre deixa esse espaço. Então, como eu disse para vocês, o restante da massa, que foi mais ou menos a metade da que eu utilizei aqui, eu fiz os pãezinhos de queijo menor
e eu levei para o congelador e eu vou assar em outro momento. E esse é o resultado final do nosso pãezinhos de queijo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Eu sei que vai vir muitas pessoas que vai assistir essa receita e que talvez conheçam com outro nome, como biscoito de queijo, chimango, biscoito de polvilho, mas é uma receita que ela fica deliciosa. Então compartilhe para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Deixe seu like porque você assim ajuda bastante no crescimento do meu canal. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.